Muito obrigado a todos e vamos começar esta sessão, a qual dou a abertura desta primeira edição da Assembleia Municipal Jovem de Tomar. Dou as boas-vindas a todos vós a este salão emblemático local da reunião da Assembleia Municipal de Tomar e faço votos para que os trabalhos decorram da melhor forma. Não podia deixar de agradecer e cumprimentar a presença da Sra. Presidente da Câmara, Doutora Anabela Freitas, bem como os vereadores, assim como os diretores das escolas, dos dois agrupamentos e da escola. Está como tal, está como está. Assim como também dizia eu, representantes, neste caso, os senhores Presidentes de Junta aqui que puderam estar, a quem agradeço também. Presentes também aqui nesta sala alguns deputados municipais aqui presentes. Sendo o tema escolhido pelos agrupamentos de escolas do concelho de Tomar, os jovens e o poder local, motivo para que neste espaço os jovens reflitam, apresentem ideias para o concelho, uma participação cívica e ativa num espírito de tolerância e de solidariedade. Espero que esta iniciativa tenha continuidade no sentido também de interiorização dos valores democráticos. Obrigado pela vossa presença e bom trabalho. Passo de imediato, dou a palavra à Sra. Presidente da Câmara, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados municipais jovens, senhores Presidentes de Junta aqui presentes, senhores deputados municipais que se quiseram associar, também jovens, mas um bocadinho menos jovens, se quiseram associar a esta primeira iniciativa da Assembleia Municipal Jovem de Tomar, em primeiro lugar quero-vos dar as boas-vindas. Vocês estão no Salão Nobre da Câmara, onde decorrem dois atos, dois momentos importantes daquilo que é a vida do poder local, as reuniões de Câmara, que são reuniões mais restritas e que no caso do nosso Conselho são constituídos por 7 elementos, que deriva daquilo que está na lei autárquica, que tem a ver com o número de habitantes que cada Conselho tem, e depois decorrem aqui também as Assembleias Municipais, sendo que a Assembleia Municipal, naquilo que é o poder local, democrático, é o órgão mais representativo dos cidadãos e dos nossos concidadãos do Concelho de Tomar. Esta iniciativa é importante, até porque, e dou-vos os parabéns pela escolha do tema, estamos a completar 40 anos do poder local democrático em Portugal e é importante que vocês percebam que, por um lado, o poder local é dotado de uma autonomia que também está consagrada na Carta Europeia do Poder Local, da autonomia do poder local, mas que também há muitas competências que nós temos no nosso território e que nós às vezes pensamos que compete à Câmara resolver, mas não são competências que estão dentro da esfera do poder local. E, portanto, certamente vocês irão debater hoje aqui durante a tarde e certamente irão surgir ideias que possamos implementar no nosso Concelho, não só para o bem-estar de todos, para o vosso bem-estar, mas sobretudo também a pensar naquilo que é o futuro do nosso Concelho. Eu não vou poder-vos acompanhar durante a Assembleia Municipal Jovem durante todo o tempo, visto ter uma reunião às 2h30 que pedi para virem às 3 para poder estar aqui. Vou fazer a reunião e depois voltarei para acompanhar os vossos trabalhos. Mais uma vez, desejo que seja uma jornada de trabalho profícua, ou seja, que se tenham muitos resultados desta jornada de trabalho e não tenham medo de falar em público, que ninguém vai brincar com ninguém. Boa tarde, bem-ajam e bom trabalho. Muito obrigado, Sra. Presidente. Duas pequenas notas para darmos início aos nossos trabalhos. Isto funcionou como nós temos na nossa Assembleia Municipal, o PAOD, o período antes da ordem do dia. Foi uma pequena intervenção para vocês ficarem bem situados, aliás, daquilo que é a Assembleia Municipal e ficaram também já a saber como funciona, portanto, o poder autárquico
a equipe executiva, portanto, a chamar, como costumam dizer, da Câmara, neste caso, de Tomar. Duas pequenas notas, dizia eu. Quando pretenderem fazer uma intervenção na defesa ou na apresentação das propostas que vocês fizeram, eu agradecia, a exemplo daquilo que os mais velhos também fazem, que se levantassem, que ligassem o micro. Porquê? Porque está a ser gravado e está a ser transmitido em direto. Uma segunda sugestão que eu ia dar, já ouviram, desliguem os telemóveis, por favor. Precisamente por causa da transmissão em direto que eu estava a falar e na gravação que está a ser feita. Iremos proceder, antes de mais, à eleição da mesa que vai presidir aos trabalhos que vocês vão realizar. A mesa da Assembleia Municipal mais adulta limita-se a ajudar os mais novos naquilo que for necessário. E vamos passar de imediato à eleição e ainda antes disso uma pequena retificação, porque julgo que houve colegas vossos que não puderam estar presentes e foram substituídos. Eu agradecia quem não tem o papel colocado à sua frente com o nome correto, que alterasse o nome, portanto, a vossa identificação. Segundo, daqui a bocadinho vai circular uma folha de presença, tal e qual como funciona na Assembleia, uma folha de presença para cada um assinar à frente, e aqueles que estão em representação de outros que têm lá o nome como efetivos, riscam o nome como efetivos e põem o vosso nome à frente e assinam. Todos perceberam? Julgo que sim. Então vamos passar de imediato, portanto, à votação. Como vai ser, possivelmente vocês já identificaram quem os vossos colegas que melhor vai representar, entre aspas, aqui a vocês todos na mesa. Para isso, cada um tem um boletim de voto à frente e que vai preencher colocando o nome que vocês entendem que deve ser o Presidente. O Presidente certamente será o que vai recolher maior número de votos. E vamos aproveitar logo o segundo mais votado para ser eleito primeiro secretário. E o terceiro mais votado será eleito o segundo secretário. Perceberam tão bem como vai? Mas só põem o nome. No final irá ser colocado os votos aqui na urna, que está ali de lado naquela mesa, será feita a contagem, nós retiramos, ou seja, afastamos um pouco e damos ordem para os jovens então começarem a vossa sessão. Correto? Então, podem começar a pensar e a preencher o vosso voto aí, que já vai ser recolhido. Muito obrigado. É bonito, ouviu-se só aqui um silêncio, tudo em suspense para ver quem é que é o eleito para Presidente. Bem, então o primeiro do agrupamento Nuno Santa Maria é o João Navalho, da equipe Ultra Económicos. O Sr. João Navalho pode dirigir-se aqui para tomar posse, por favor. Faz favor. Sim, sim. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade às funções que me são confiadas. Muito obrigado. Muito obrigado. O segundo
O segundo jovem mais votado do agrupamento Templários, Fernando Marques, do grupo Os Dinâmicos. Como é que foi? Fez campanha? Portanto, primeiro secretário. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigado. Eleito como segundo secretário, Daniel Salvador, do Clube de Ideias da Escola Profissional de Tomar. Não é isso. Onde é que está a paridade? As mulheres aqui. Está mal, está mal. Eu protesto. Olha, peço um momento, por favor. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com a lealdade as funções que me são Senta-se ao confiadas. teu lado. Agora sim, está a mesa empossada. Eu vou-me limitar, entre aspas, eu e o primeiro e o segundo secretário da mesa, a dar uma ajuda naquilo que a gente puder, e vou pedir depois, neste caso ao Presidente, ao meu jovem João Navalho, que ainda por cima que eu conheço desde que nasceu, vejam bem o que isto vai dar, que vai dirigir, portanto, os trabalhos. Eu vou dar aqui uma ajuda, vou controlar os tempos, aproveito para chamar a atenção a vocês que o líder de cada bancada vai ter a oportunidade, depois do seu Presidente dar ordem da intervenção, de apresentar as vossas propostas e vão ter como limite máximo para isso 5 minutos, que é o que eu vou controlar aqui. Depois, quando for para defender então as propostas de cada bancada, cada elemento, cada deputado vai ter igualmente 5 minutos para defender as propostas que cada equipe vai apresentar. Compreendido? Então, vou passar aqui ao amigo João, que dê a oportunidade, neste caso, aí pela ordem, à equipe, à primeira que apresente as propostas que têm para apresentar. São todas ideias, não é? São aqueles que podem mais dar a palavra. O líder da bancada é Daniel Salvador. Isso é que eu não sei. Pois, quando era outra coisa. Sim. Estamos a Salvador, não é? Deixa deixar. Estou aqui a apresentar. Era suposto ser eu. Posso ser tu. Se quiser, tanto apresentas aqui as propostas. Não, só e ela apresentar aqui com vida. É eu. Tenho que mandar. Sim. Vou dar a palavra aqui ao teu colega Daniel. Portanto, eu dou a palavra ao meu colega Daniel para apresentar os temas que lhe trouxeram. Sim. Então, ora, muito boa tarde. Antes de mais, gostaria de saudar toda a assistência que está aqui, principalmente o Presidente da Ceceira, o Carlos, que está aqui, e eu venho aqui representar a Escola Profissional de Tomar. Nós tivemos várias ideias para trazer mais pessoas e melhorar a vida dos tomarenses, e gostaria de dar-vos
a conhecer várias ideias que nós tivemos, as quais que vão ser ditas tanto por mim como o meu colega Francisco, que está ali. E gostava de vos dar a conhecer a nossa ideia principal, que é a conexão do rio a Tomar, como é que eu posso explicar? Dar um pouco mais do rio a nós, ou seja, dar mais condições para que o rio seja utilizável e de uma maneira que as pessoas possam aproveitar mais aquilo que nós podemos ter do rio, ou seja, no verão há muita gente que não tem possibilidades de ir de férias ou outros lados e gosta de se banhar por esta região, pode não ter carro e aí pode querer ir ao rio ou assim. E este rio tem tudo para ter essas condições e se fosse possível arranjar condições para melhorar as condições do rio, era a nossa ideia. Para além disso, nós gostávamos que fosse possível dar mais desporto às pessoas do concelho, de maneira a que pessoas também não tenham as condições necessárias para pagar um ginásio ou um treino de futebol ou assim, tenham sessões, por exemplo, ou de futebol, de futsal, outras modalidades possíveis, para que tenham condições e consigam também praticar o seu desporto sem ser necessário dar dinheiro por isso. Era essa a minha ideia e agora gostaria de chamar o meu colega Francisco para chegar aqui e dar a sua opinião. Não, este tem que ser o presidente da chamada. Ok, peço desculpa. Portanto, o nosso colega Francisco Gomes pode dar a palavra. Boa tarde, quero agradecer desde mais... Boa tarde, quero agradecer desde mais a presença de todos aqui. O Clube de Ideias deu a ideia da revitalização cultural da cidade, aumentar a revitalização cultural da cidade. Neste momento a cidade tem tido pouca oferta cultural, então o Clube de Ideias deu a ideia de aumentar essas ideias, como organizarem aulas grátis de tiro com arco, de convidar os jovens a se expressarem, a criar poemas, criarem concursos, entre outras coisas, ganharem livros, sim, fazerem livros também, criar um espaço musical que todos possam partilhar, não precisa ser nomeadamente grátis, criarem novas coisas, como novos clubes, entre outras coisas. E com isso esperamos contribuir desta forma para a democratização do ensino e promover a cidade, criando novos postos, entre outras coisas. Obrigado. Queria passar agora ali ao meu colega. Agora dou de volta a palavra ao meu colega Daniel Salvador. Só gostava de dizer que nós queremos ter estas ideias e dar estas ideias aqui ao nosso concelho para que possamos dinamizar aqui um pouco a nossa região e que o público jovem e até o mais sénior possa aproveitar um pouco mais a vida cá no concelho. Era aquilo que eu gostava de referir. Passo a palavra aqui ao Presidente. Obrigado. Temos mais. Precisamos. Tens que perguntar quem é mais importante. Sim, temos aqui mais um colega nosso para falar. Ok, a escola de som que não há.
Quem é que é o Filipe e o Ariel Alexandre? É sempre difícil dizer. Pergunta se alguém quer outra vez. Filipe e Ariel Alexandre. Mas a palavra Filipe. Se quiseres que eu diga, assim. Ainda da Escola Profissional de Tomar, acho que o Filipe quer dar... não? O colega ao lado? Então, esteja à vontade. Boa tarde, chamo-me Tiago Correia. Pronto. O meu projeto é uma cybercafé / lan house, em que tenha também a consistência de uma loja. O que isto pretende é, já muito antigamente, em Portugal havia as van houses, que reunia jovens, digamos da nossa idade, concentravam-se para jogarem em computador, estarem a conviver com o pessoal num café, beber um cafezinho, uma bebida e estavam assim. Hoje em dia a eSport está cada vez mais a ganhar mais nome, digamos assim, e achei que cá em Tomar podíamos implementar uma coisa destas, porque visto que não temos nada antigo, e que seria uma boa oportunidade de reativar esta, como é que é de explicar, esta antiga atividade que ocorria. Na preparação disto tudo, andei à procura de talvez possíveis estabelecimentos que pudessem ser escolhidos, em que fosse num ponto estratégico em que tivéssemos, digamos, mais fácil de acesso para pessoas de fora e que pudessem, digamos assim, como é que é de explicar? Sabes onde é que ficava a house? Assim, não, é ali na corredor. Sim, já sei onde é que é. Pronto, em pontos mais estratégicos seja mais fácil uma pessoa localizar a loja ou o sítio onde vamos abrir este estabelecimento. Outra coisa será a loja. Hoje em dia, lojas de informáticas, por exemplo, cá em Tomar temos a Inca, só que a Inca andei a pesquisar também, e não tem assim de produtos de grande nome. São produtos baixos, digamos, talvez de baixa qualidade, e o que eu pretendia é trazer nomes que o nome são muito falados internacionalmente como nacionalmente, digamos, entre nós, digamos, gamers, jovens, digamos assim. E já me disseram, mas agora podemos comprar online. Podemos comprar online, ok, mas por vezes temos que pagar os portos e ninguém está disposto a pagar uns portos que às vezes fica a ver 5 euros a mais do que o produto que a gente já quer, que já fica por vezes um produto caro. Basicamente é mais ou menos isto. Podemos oferecer mais economia, mais economicamente à cidade, restaurar talvez um edifício que possa estar em boas condições e dar uma pequena restauração, que aí também seria uma restauração para a cidade, e acho que não há grande mais coisa a falar sobre isto. Obrigado. Quer dizer, se a recomendação faz estudar o exemplo, pode dizer como fazer. Sim, mas agora o início de cada início de cada... Sim, ela vai começar assim. Agora do agrupamento de escolas no Santa Maria, a Beatriz Henriques pode apresentar-se. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhora e senhores vereadores, senhoras e senhores colegas deputados, comunicação social aqui presente, caro público, boa tarde. Antes de mais, felicitar o Executivo Camarário, em nome da senhora Presidente, por esta iniciativa que dá aos jovens uma voz mais audível e assim como podemos vivenciar o que se passa neste Salão Nobre, e o meu muito obrigado. Venho então apresentar a minha proposta em nome da minha bancada relativamente ao cinema em Tomar. O cinema é uma atração numa cidade, pois atrai a atenção do público, desde jovens a idosos. É também uma ocupação saudável do tempo livre e pode até tornar-se numa fonte de receita para a Câmara Municipal. É uma excelente aposta para a cidade e Tomar só tem a ganhar com esta iniciativa. Obrigada. Agora a Marta Lopes pode também
Senhoras e senhores vereadores, senhor Presidente da Assembleia, senhores secretários, senhores deputados, senhoras e senhores, boa tarde. Venho apresentar, à proposta da minha bancada, a disponibilização de bicicletas de aplicação de telemóvel. É uma maneira de combater o sedentarismo, fazer exercício físico e um meio de transporte não poluente. Nesta aplicação terá o registro das pessoas que terão acesso às bicicletas caso haja algum problema com as bicicletas, seja uma maneira mais fácil de encontrar o indivíduo. Muitos países já adotaram esta aplicação e acho que Tomar só ficava a ganhar também se adotasse. É só. Agora, por último, da bancada escolar 1, Tiago Gonçalves. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores vereadores, senhores colegas aqui presentes, comunicação social aqui presente, caro público, boa tarde. Venho apresentar esta proposta em nome desta bancada, que é a marcação dos percursos pedestres no concelho de Tomar. Fomenta a prática do exercício físico e o contacto com a natureza. Atrai também mais visitantes para o concelho de Tomar, contribuindo para a economia deste concelho. É uma boa iniciativa para os jovens e não só, para saírem de casa e conviverem com a família e com os amigos e com a natureza, contribuindo para uma vida saudável. E também gostaria de acrescentar que Tomar ainda não tem a marcação desses percursos e que os concelhos vizinhos aqui perto já têm. Portanto, seria uma mais-valia para o concelho de Tomar. Muito obrigado. Agora é só da bancada de hoje. Sim, isso é tempo, mais cedo. Ainda da Escola Secundária Santa Maria do Olival, agora da bancada escolar 2, José Cardoso pode apresentar as suas ideias. Desde já, quero apresentar já uma boa tarde a todos, aos senhores vereadores, ao senhor Presidente da Assembleia, aos senhores secretários, aos senhores deputados. Pronto, uma boa tarde em primeiro. Eu estou aqui a representar a minha bancada e nós temos 3 sugestões e uma delas é a abertura dos campos de futebol, que estão encerrados. Prontos, nós vamos andar, para os campos e tem lá uma placa a dizer que estão em manutenção. E pronto, digo isto, representa a minha faixa etária, que é, aquilo pode estar em construção e compreendo a vossa situação, mas deste lado, o que nos interessa mesmo é que um campo tenha balizas, basicamente, e uma madeira para tapar e para a bola não saltar fora. Pronto, digo isto porque isso é o que nos interessa e, fim ao cabo, com esta ideia, íamos combater um bocado o sedentarismo, já em modos, prontos, um bocado elevados, e basicamente é um bom espaço de convívio, vamos estar a fazer exercício físico e acho que isto seria bom. Digo isto do ponto de vista da nossa faixa etária, como já disse, e acho que era uma boa ideia e gostava que isto se realizasse. Muito obrigado pela atenção. Agora passar a palavra à Constância São José. Muito boa tarde a todos, em especial ao Presidente da Assembleia Municipal, à Senhora e ao Senhor Vereador, aos Senhores Secretários, aos Senhores e Senhoras Deputadas e ao público. A proposta que vos venho falar é sobre a remodelação das instalações sanitárias públicas existentes e criações de novas. A nossa cidade atrai imensos turistas e nós jovens também, e não só, acho que isto é uma coisa que atende à população toda. Quando precisamos de ir à casa de banho durante a tarde e, por exemplo, não estamos perto de casa, não temos nenhum sítio onde ir sem ser aos cafés. Acho que isto é uma coisa que não é bonito, nem
para nós, nem que, por exemplo, ontem vieram ter comigo os turistas e perguntaram-me se não tínhamos casas de banho públicas. Acho que é um pouco vergonhoso dizer que não, porque é uma coisa essencial para o ser humano. As casas de banho existentes que temos, muitas estão fechadas e as que se encontram abertas não estão em condições de serem utilizadas, pois muitas vezes se encontram danificadas ou sujas. Acho que isto era algo bom para a nossa cidade e é só. Boa tarde. Por último, dou a palavra ao André Mendes para apresentar as suas sugestões. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores vereadores, senhor Presidente da Assembleia, senhores secretários, senhores deputados, senhoras e senhores, todos uma boa tarde. Venho apresentar a proposta da minha bancada, que é a colocação de cadeiras de plástico nas bancadas do estádio municipal e o maior cuidado das mesmas. Isto aqui era uma forma de tornar o espaço mais confortável, mais digno para receber as pessoas, daria uma melhor imagem à cidade, visto que há muitos jogos em que vêm equipas de fora e vem população para assistir, sendo assim também uma forma de sermos melhor vistos. Muito obrigado. Agora do agrupamento de escolas templários, da bancada escolar 1, o Fernando Marques, dou-lhe a palavra. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos. Tomar tem que ganhar forma no mapa. Tomar tem que ser dinâmico, empreendedor e autónomo. Temos que nos prender a estes objetivos e torná-los realidade. Deixemos-nos palavras e passemos a agir de forma a construir o futuro da nossa cidade, a preservação do nosso património e a garantia de uma estabilidade geral. Tornemos exemplo para todos aqueles que sonham mais alto e que, como nós, querem mais, cada vez mais sem limites. Façamos do nosso concelho um lugar agradável, acessível e diversificado, quer na oferta económica, quer na união, pois a união faz a força e essa força é construída com trabalho, esforço e dedicação, sem nunca baixarmos os braços. Povo unido jamais será vencido. Ponhamos esta frase em marcha e tornemos as promessas no dia a dia de cada um de nós e futuro certo das gerações futuras. Obrigado. Agora dou a palavra à Beatriz Simões. A nossa primeira medida é o melhoramento do Cineteatro de Tomar, uma vez que neste momento está só a ser utilizado como teatro e sem a parte do cinema. A reutilização da parte do cinema seria benéfica para a cidade na medida em que criava novos postos de trabalho e que atraía jovens à cidade, uma vez que não há cinemas aqui perto, sem ser Torres Novas, e nem toda a gente tem possibilidades de ir, nem toda a gente pode ir de carro ou não tem boleia, e havendo um cinema cá em Tomar poderia ser uma forma de atrair mais pessoas, como eu já disse. É só. Agora a Beatriz Rodrigues, também lhe dou a palavra. Antes de mais, boa tarde. A nossa segunda proposta é a promoção de da instalação de um centro comercial cá em Tomar, visto que nem todos têm acesso a um centro comercial aqui perto, tal como o cinema. Temos que nos estar a deslocar para outras cidades e era um dos aspectos mais práticos para a nossa cidade.
iria promover o turismo, iria promover postos de emprego, iria promover benefícios económicos, vários aspectos que estão a faltar na nossa cidade, desde part-times para jovens como nós que poderíamos trabalhar, como postos de emprego para pessoas que estão no desemprego, que não têm muito, visto que temos um espaço na avenida, temos um espaço abandonado que tem todas as possibilidades de ser reabilitado, só falta a vontade por parte da nossa cidade. Obrigada. E por último, da primeira bancada, dou a palavra ao Fernando Marques. Parque de diversões, em que conto com cinema ao ar livre, atividades aquáticas que incluam as piscinas, as Vasco Jacó, e também o rio, tornar do rio um potencial para o turismo na nossa cidade. Acrescentar uma coisa ao que a minha colega disse no cineteatro, embora o equipamento que seja usado para a projeção dos filmes seja caro, nós pensamos que o possível crescimento económico acaba por recompensar o preço do equipamento. Obrigado. Da bancada escolar 2, Juntos por Tomar, será aqui algum elemento que esteja preparado para sugerir alguma proposta? Pode-se levantar. Boa tarde, não sei se... Queria agradecer, antes de mais, a todos os presentes. À medida que nós vamos apresentar a elaboração de mais eventos culturais e ecléticos, que vai oferecer à comunidade muitos momentos de lazer, convívio e cultura. Esta nossa primeira medida trará mais cultura a Tomar. É verdade que já temos muitos concertos no Convento de Cristo, no Cineteatro da Canto Firme, mas acho que poderia haver mais. Acho que alguns podem achar que não é uma grande ideia, é verdade, porque há aí grandes ideias, mas acho que é uma mais-valia para Tomar, porque iria trazer mais turistas e para os alunos de música iria ser muito bom. Obrigada. Agora, se mais algum elemento desejar sugerir, que se apresente. Boa tarde a todos os presentes. A proposta que eu irei apresentar é o aumento dos postos de aluguer de bicicletas para os turistas e não só, também para a comunidade tomarense. Isso irá aumentar muito a economia do concelho, porque daria para a comunidade tomarense e turistas passearem para a parte histórica e não só, como por exemplo pelo convento, aqui para a Corredora, para o Parque do Mochão e assim. Alguns exemplos do sítio onde iam ficar esses quiosques de aluguer de bicicletas era aqui junto à Câmara, por exemplo, lá em cima junto ao convento e no Parque do Mochão. Obrigado. Por último, o último elemento que se quiser apresentar, e identifique-se também. A última proposta que nós vamos apresentar é promover mais palestras de sensibilização para com os tomarenses, cuidados a ter com a realização de queimadas, o que provoca muitas vezes, com queimadas não calculadas, muitos incêndios. Cuidados a ter em casa, na via pública, porque muitas das vezes os acidentes não são só provocados pelas pessoas que vão conduzir o automóvel, mas sim pelas outras pessoas que não param na passadeira e pronto. É só. Obrigado. Agora, algum elemento querem inscrever-se para debater as propostas apresentadas? Pode ser de qualquer uma das equipas.
Não há mesmo ninguém que se queira debruçar sobre as propostas apresentadas? Faça favor. Boa tarde. Outra vez. Acho que temos propostas que podiam ser unidas, como por exemplo uma proposta que era para aumentar os postos de aluguer. Acho que essa proposta é bastante parecida com a proposta desta bancada que disse que criar aquela aplicação. Acho que são propostas bastante parecidas e que se podiam juntar para formar só mais uma. Acho que, por exemplo, a proposta de criar um shopping em Tomar. A nossa cidade é pequena e, por vezes, já foram feitos estudos para criar, por exemplo, uma loja como a Zara e Portugal, Tomar, não tem pessoas suficientes para comprarem os produtos desta loja para que esta se consiga manter aberta. Por isso, acho que isso seria algo que não, apesar de trazer imensas coisas boas para Portugal, para Tomar, acho que não teria futuro, porque a nossa cidade não tem muitas pessoas jovens e é algo que temos perto de nós e já em abundância em Portugal. Vou continuar um momento. Por exemplo, ali temos duas propostas sobre criar um cinema em Tomar. Acho que é algo em que se deve apostar, pois promove o enriquecimento cultural de toda a população. O que é que eu falo mais? Em relação à revitalização desportiva da nossa cidade, acho que Tomar devia criar mais eventos desportivos para promover a nossa cidade. Por exemplo, podíamos acabar por fazer mais corridas solidárias, porque iria falar sobre temas, causas sociais, para promover causas sociais, e é algo que também combate o sedentarismo. Acho que é algo a apostar. Acho que a nossa cidade é demasiado pequena para criar um parque de diversões aquática. Acho que se calhar não temos instalações suficientes para isso. Não só aquática, mas de diversões. Mas, por exemplo, se calhar se não fosse pela parte aquática, mas fosse mais, como por exemplo já tivemos o Marte Ataque, que é mais para as crianças, acho que isso é algo bom e que se deveria voltar a abrir na nossa cidade. Eu acho que não sei. Mais O tempo está-se a esgotar da intervenção. Acho que estas foram as propostas que mais se revelaram mais interessantes. Obrigada. Alguém mais quer debater sobre os assuntos? Então, dou a palavra ao meu colega. Uma vez que a bancada dos ultras económicos propôs também o cinema em Tomar, eu propunha uma parceria entre o agrupamento de escolas de Santa Maria e o agrupamento de Templários para darmos alguma realidade a este projeto. E queria também, já que proporam um parque de diversões, os dinâmicos propuseram um parque de diversões. Acho que também, em relação ao que a senhora deputada disse, realmente a cidade não é muito
muito grande para fazermos tal investimento, e então acho mesmo que o bom investimento seria no cinema. Obrigado. Se existirem mais bancadas que desejem juntar-se para terem mais peso numa escolha, estarão à vontade. Dou a palavra ao meu colega. Eu queria falar acerca da opinião da minha colega acerca do parque aquático, quando disse que talvez não houvesse condições para tal, mas era para apenas dizer, e para não causando qualquer tipo de distúrbio em vocês, mas para dizer que o parque mais próximo está a cerca de 90 km, ou seja, não há nada aqui mais perto, e seria uma grande obra por parte da cidade de Tomar, tentar investir em algo que trouxesse de facto a pessoas, talvez fosse algo mais de época, em termos para ser no verão, para ser algo que aconteça no verão, mas seria sempre algo que iria aumentar e trazer mais pessoas. Sobre o cinema, eu gostava de apenas perguntar às bancadas que têm propostas dos cinemas para me explicarem um pouco melhor como é que isso funcionaria, porque eu não fiquei a entender. Por isso, se pudessem. Obrigado. Da bancada dos Ultras Económicos, se houver alguém que queira explicar ao nosso colega as suas justificações, está à vontade. Boa tarde. Eu queria esclarecer a dúvida ao meu colega. Pronto, então o cinema, podíamos aproveitar o Cine Teatro para passar filmes novos, porque aquela máquina, acho que é assim, não está capaz para passar os filmes recentes. Ou seja, nós para vermos, por exemplo, os filmes que saíram, temos de nos deslocar a Torres Novas e não há possibilidade para pessoas que, por exemplo, não têm transportes, de ir lá. Então acho que era uma boa aposta para Tomar, e não é algo que seja muito excessivo em termos de dinheiro, e Tomar só tinha a ganhar com isso. Acho que não há nada para esclarecer. Muito obrigado. Dou de novo a palavra ao meu colega. Eu gostaria de agradecer a explicação da colega, e gostaria só de dizer que ela tem razão pela parte dos filmes recentes, e acho que nesse ponto ela tem de veras razão, mas ali o Cine Teatro já transmite filmes. Neste momento até vai transmitir o Paddington, ou o Urso, ou o que é. É um filme até antigo, já é antigo, mais ou menos, mas eu compreendo a parte dos filmes mais recentes, na altura em que saem é que as pessoas querem ver, porque neste momento temos internet e podemos ver os filmes que quisermos. Por isso, se tivermos os filmes quando saíssem cá, eu também concordo com a opinião da bancada do Liceu. Gostava agora de saber se as duas bancadas concordam na unificação das ideias do cinema. Obrigado. Sim, eu concordo. Acho que o meu colega ainda não ficou muito bem esclarecido, mas eu só queria reforçar a ideia que sim, o Cine Teatro passa filmes, só que lá está, nós temos muitos jovens em Tomar,
E não é só os jovens, trata-se de pessoas de todas as idades, e acho que toda a gente gosta de ver filmes recentes. Ok, um filme antigo é bom, é verdade, mas a qualidade do cine-teatro, sejamos sinceros, não é lá muito boa. Então acho que renovarmos seria uma boa ideia. E acho que começar a passar em filmes recentes e iria não só ser algo bom para a Câmara Municipal, mas também para a população que aqui habita. E sim, concordo com a unificação. Obrigada. Gostava também de saber se a outra bancada estava de acordo. À vontade. Em relação ao que a senhora deputada disse, a bancada dos dinâmicos está de acordo e queríamos frisar que o equipamento realmente é um bocadinho caro, que nós fomos investigar e é um bocadinho caro, mas, como é que eu ia dizer, ao atrairmos pessoas para a cidade para assistirem a grandes estreias do cinema, como agora é o caso do Velocidade Furiosa 8, que as pessoas têm que deslocar a Torres Novas para ver, ao virem cá ver o teatro aproveitavam para irem aos nossos restaurantes, tomar, para visitarem um pouco da cidade e para talvez voltar cá mais tarde. E eu acho que seria um bom investimento, uma vez que depois podíamos fazer parceria com alguém para ajudar a pagar o equipamento, que, pronto, além de ser caro, pode trazer muitas vantagens. Obrigado. Muito bem, agora da Escola Profissional de Tomar do Clube das Ideias, gostava de saber qual era a proposta que eles gostavam que fosse votada, das três que apresentaram. Obrigado. Então, boa tarde. A gente concorda com a ideia do cinema, porque há filmes recentes, também concordo ali com o meu colega, filmes antigos é bom, mas há filmes recentes e os filmes recentes, alguns também são espetaculares e por isso a gente gostaria de fazer jantar e ver no que dava essa ideia, porque eu acho que tem tudo para andar para a frente. Obrigado. Obrigado. Passo a palavra ao meu colega. Bom, para a bancada da Escola Profissional de Tomar, o pedido foi para escolherem das nossas propostas aquelas que mais se adequam, não é as dos outros, ok? Confiram entre vocês aquela das três que mais vos agrada e transmitam aqui à bancada, ok? Obrigado. Gostei. Muito bem, o meu colega gostava também de apresentar algo mais para ajudar. Para relembrar para a bancada da Escola Profissional de Tomar que há ideias que também podem ter a ver com outros grupos, a ter a ver com o desporto. Por exemplo, aquela bancada tem da reabertura dos campos de futebol e nós também temos a nossa proposta do desporto e se nós quiséssemos também juntar-nos a propostas também, vocês podiam pensar nisso. Gostaria mais uma vez de saber se o Clube das Ideias já chegou a algum consenso sobre o que decidiram fazer. Muito boa tarde a todos. Nós acabámos por decidir a revitalização desportiva da cidade porque acho que esta cidade precisa de mais desporto. No Rio, não só a canoagem, como utilizámos um método para fazer, por exemplo, vôlei no Rio, na parte mais...
e utilizar outros métodos, por exemplo, a orientação só há nas escolas e pouco utiliza-se, sem pagar e disponibilizar métodos para conseguir ter cá em Tomar. As bicicletas também está associada, o futebol também, e acho que podíamos ligar umas com as outras. Acho que é tudo. Agora gostaria de saber da bancada dos ultraeconómicos qual é a sua decisão. Boa tarde. Então, a bancada dos ultraeconómicos decidiram que a ideia do cinema era a melhor entre as três e pronto, é com essa que ficamos. Agora da segunda bancada, também da Escola Santa Maria, a voz da razão, também gostaria de saber a que chegaram. Boa tarde outra vez, cá estou de novo. Após reunir com a minha bancada, nós concluímos que vamos avante com a ideia da reabertura dos campos de futebol e isto é um à parte, mas a união com esta bancada aqui da Escola Profissional podia vir a ser benéfico. Muito obrigado pela atenção outra vez. Da bancada do Clube das Ideias, aceitam que seja votado em conjunto acerca da reabertura dos campos? Sim, aceitamos. Então vou dar a voz ao meu colega. Como eu tinha dito e lancei a proposta, claro que concordo com isso e muito bom, parabéns. Agora do agrupamento de escolas templários, os dinâmicos, qual é a vossa votação acerca do que gostavam de ter votado? Boa tarde. Nós decidimos que a nossa primeira medida, o melhoramento do cineteatro com a aquisição da projeção de filmes digitais, é a melhor opção para implementar em Tomar. Obrigado. Gostava de passar a voz ao meu colega que tem uma proposta. Então a minha bancada propõe aliar-se à bancada da Escola Santa Maria para darmos vida ao cinema, então era para ver se concordavam. Gostava de saber se os ultraeconómicos aceitavam. Concordo, sim. Agora da parte dos Juntos por Tomar, gostava de saber qual era a ideia que escolheram. A nossa ideia era o aumento dos postos de aluguer de bicicletas em parceria com a bancada com a bancada escolar número 1 do agrupamento Nuno Santa Maria com os dispositivos. Obrigado. Gostava agora de saber se tanto o Clube das Ideias como os ultraeconómicos aceitavam juntar também esta ideia por causa de uma revitalização desportiva na cidade e assim faziam
as duas ideias numa só, porque fica uma cidade mais desportiva, mais por causa disso. Em nome da minha bancada, tenho a dizer que acho que era uma excelente ideia. Sim, concordamos. Silêncio, faz favor. Portanto, chegámos a duas propostas. A proposta A, que é dos dinâmicos e dos ultraeconómicos, que é sobre o cinema. E a B, que são o Juntos por Tomar, a Voz da Razão e o Clube das Ideias, acerca dos campos de futebol e acerca das bicicletas. Agora vamos passar à votação da proposta A. Quem seja contra, que se levante. A primeira é a vota contra. Eu acho que estão todos. Acho que estão 50. Eu acho que estão todos. Sim, sim. É de segundo acordo com o portanto, está lá. Depois vamos sentar. Obrigado. Abstenções, obrigado. Não, é sobre o cinema, já sei. Portanto, silêncio, faz favor. Proposta A, que é o cinema, alguém que seja contra, que se levante. Quem se abstenha, que se levante também. Portanto, por voto de unanimidade, passou. Proposta A. Acerca da proposta B, que é os campos de futebol e acerca das bicicletas, quem seja contra, quem vota contra, que se levante. É tudo pacífico. Alguém se abstém? Portanto, por unanimidade, também passou. Silêncio. Queria perguntar ao Sr. Presidente da Câmara. Silêncio, se faz favor. Gostava de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara se desejava pronunciar sobre as propostas apresentadas. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados municipais jovens. Como sabem, não pude estar presente durante a sessão, mas o Sr. Vice-Presidente da Câmara foi tirando aqui algumas notas. E antes de me pronunciar, não é pronunciar porque eu não tenho que me pronunciar sobre as propostas que foram aprovadas, mas dar-vos um conjunto de informações e algumas delas têm a ver com as propostas que foram aprovadas. Mas também dar-vos aqui algumas informações em relação àquilo que vocês estiveram a discutir aqui hoje durante a tarde. Vocês estiveram a discutir alguns assuntos que claramente não cabem dentro daquilo que é a esfera pública. Por exemplo, um centro comercial. Não compete à Câmara construir um centro comercial.
Um parque de diversões, também não compete à Câmara construir um parque de diversões. Aquilo que compete às câmaras é criar condições para que os privados possam, se alguém quiser construir um centro comercial ou construir um parque de diversões, criar condições para que isso possa acontecer. Agora, não compete a uma Câmara construir isso. Sei que falaram também da remodelação das instalações sanitárias. Eu não sei em que zona é que vocês estavam a referir das instalações sanitárias. Não sabes? Foi geral. Já vi uma coisa. Nós temos um conjunto de instalações sanitárias públicas, aquelas que são mais visíveis são ao pé do estádio municipal. Temos depois outras que mandámos encerrar ao pé da estação de caminho de ferro e vão continuar encerradas porque nós estamos a fazer um projeto que se chama um projeto de requalificação da Várzea Grande, porque aquele espaço chama-se Várzea Grande, e nesse projeto de requalificação vão ser construídas umas casas de banho novas. E, portanto, aquelas já não adianta estarmos a gastar dinheiro naquelas, que já são muito velhas e que não têm condições nenhumas, adianta sim estar a construir umas novas nesse projeto de requalificação que vamos fazer. Mais eventos culturais e mais eventos desportivos. Eu não sei se vocês se apercebem, mas todos os fins de semana em Tomar, existem eventos culturais e eventos desportivos. Quer seja, e quando falo em Tomar concelho, porque há muitos eventos que são feitos nas juntas de freguesia. E isso também conta. Agora, não sei, eu não estava presente quando vocês falaram na questão dos eventos culturais e dos eventos desportivos, mas o que é certo é que durante quase todos os fins de semana até há concorrência, digamos, entre uns eventos e outros. E, portanto, se calhar era bom vocês também participarem em alguns desses eventos. Outra questão que vocês falaram tem a ver com mais palestras de sensibilização em matéria de incêndios e acidentes de viação. Efetivamente, o concelho de Tomar é o segundo concelho do distrito de Santarém que tem o maior número de incêndios. É feito, todos os anos nós temos, por exemplo, o Encontro Municipal de Proteção Civil. Vocês sabem que nas vossas escolas também são feitas ações de sensibilização para esta matéria. Mas também é bom que, e apesar de ser publicitado, estes encontros municipais de proteção civil e até outras iniciativas que nós levamos a cabo no âmbito da proteção civil, por exemplo, nós a partir do dia 15 de maio, todo o país vai entrar numa coisa que se chama DECIF, que é o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais, e que nós fazemos sempre a apresentação do dispositivo, ou seja, os meios que estão alocados no nosso concelho no âmbito deste dispositivo nacional. Também era bom que participassem. Agora vamos àquelas duas propostas que vocês aqui votaram e aprovaram, e muito bem. A questão do cinema. Há aqui uma questão prévia à questão do cinema. Nós não temos uma sala de cinema que permita sessões regulares. Vamos aqui fazer uma comparação com outro concelho aqui à volta. Torres Novas. Torres Novas tem salas de cinema, e se calhar alguns de vocês vão a Torres Novas ver o cinema, mas que tem sessões regulares. Aquilo que nós temos é o cineteatro, que é utilizado não só para cinema, mas já vamos à parte do cinema, é utilizado pelas associações do nosso concelho para fazerem espetáculos ou para espetáculos que são promovidos e contratados pela Câmara Municipal. Ou seja, com os equipamentos que temos, espaço, não é possível ter sessões de cinema regulares, como existe noutro local. Ou então deixamos de dizer às associações do nosso concelho, não, vocês não podem utilizar o cineteatro para fazer os vossos espetáculos, o que também não me parece correto. Outra questão é a questão do equipamento. O cineteatro de Tomar não tem um equipamento digital. E, portanto, aquilo que nós andamos a ver são preços. E vamos ter que adquirir um equipamento digital, porque, efetivamente, não sendo o equipamento digital, a única coisa que se pode passar no cineteatro é filmes, eu costumo dizer do tempo dos celtas, mas filmes já muito antigos. Aí ninguém está para ir ver um filme, porque hoje em dia todos nós vemos um filme mais recente na internet, não é? Uma máquina digital custa na casa dos 60 mil euros, que são os preços que nós temos estado a ver.
não são 60 euros, são 60 mil euros. E isso para nós é de equacionar quando é que fazemos esse investimento e de que forma é que nós pagamos esse investimento. Porque reparem uma coisa, nós estamos a investir 60 mil euros. Vamos tentar comprar mais barato. Confesso que temos andado aí a ver outros preços. Mas vamos imaginar que compramos por 50 mil. Eu não sei se vocês se aperceberam, o ano passado estivemos sem cinema 6 meses e só ao fim de 6 meses é que a população se apercebeu que não havia cinema. Ou seja, vamos investir 50 mil euros para termos 2 pessoas ou 3 a ver as sessões de cinema? Nós mantemos sessão de cinema, mas é cinema de autor. Numa parceria que nós temos com uma associação do Conselho de Tomar. Nós temos que equacionar aquilo que é o investimento que vamos fazer e o número de pessoas que ele atinge. Porque também sei que quando se perde o hábito de ir ao cinema, é mais difícil retornarmos, voltarmos lá. Agora, se não tivermos uma programação fixa, em que vocês saibam que todas as sextas-feiras à noite há cinema, e nós não conseguimos manter isso, porque o cineteatro não serve só para cinema, temos que equacionar aqui muito bem se o investimento deverá ou não ser feito e quando é que deverá ser feito. Isto quando tem a ver com aquilo que são a saúde das finanças da Câmara. Portanto, temos que conjugar isso. Se me perguntarem assim, gastar 60 mil euros num parque infantil ou gastar 60 mil euros no cinema digital, eu opto, é a minha opção, pelo parque infantil. Portanto, temos que aqui conjugar as duas coisas. Em relação às bicicletas versus campos de futebol, eu há pouco, quando vos disse que não podia estar no decurso da vossa Assembleia Municipal, foi precisamente para ir a uma reunião, porque estamos a tratar num processo precisamente de bike sharing, de bicicletas. Vai ser, e portanto estive reunida com as empresas que vão trabalhar em conjunto com a Câmara nesta questão. Nós temos que pensar o que é que a gente quer deste sistema de bicicletas. E este sistema de bicicletas tem que servir 2 objetivos. Primeiro, para quem reside em Tomar, e porque Tomar não tem uma geografia muito acidentada, tem uma geografia mais ou menos plana, tem alguns altos e baixos, mas que se consegue vencer bem. E segundo, servir o turista. E portanto, se nós queremos espalhar pela cidade de Tomar, definindo os limites exteriores daquilo que é a área urbana de Tomar, temos que identificar pontos onde se colocam as bicicletas, onde se podem ir buscar as bicicletas e os circuitos que elas podem fazer. E foi isso que eu estive a fazer hoje à tarde. Vamos avançar com 6 pontos e, essencialmente, estes primeiros pontos que vamos avançar vão estar situados na zona histórica de Tomar, que vai servir, essencialmente, os turistas. E começar a criar aqui o hábito, como sabem, muitos de nós, ou quase todos nós, não estamos habituados a andar de bicicleta e, portanto, tem que se criar aqui esse hábito também. Fora do centro histórico de Tomar, vai ficar um ponto do lado de lá do rio, vai ficar na Praceta Raul Lopes. A Praceta Raul Lopes é aquele jardim que fica em frente a Nuno Álvares, ao antigo colégio, portanto, é aquele que fica em frente. Porque depois, aquilo que se pretende numa segunda fase é que sejam os tomarenses a usar a bicicleta também para irem às compras, para poderem ir para as escolas. Então aí vamos espalhar outro tipo de locais de recolha das bicicletas. As bicicletas vão ser de 2 tipos, porque se nós queremos que os tomarenses as utilizem, se nós queremos que os turistas as utilizem, temos que ter bicicletas que sirvam para pessoas com mais idade como eu e para outras mais novas. Portanto, vamos ter bicicletas elétricas e vamos ter bicicletas normais, das convencionais. Não é? Não vai ser preciso dinheiro para pagar isto, vai ser preciso cartão. Portanto, ninguém tem que andar com dinheiro no bolso para poder ter uma bicicleta. Em conjunto com isto, todas as obras que nós vamos fazer e onde é que nós queremos chegar, nós temos que projetar onde é que eu quero que Tomar esteja daqui a 10 anos. Eu quero que daqui a 10 anos Tomar tenha menos carros cá dentro. E que nós possamos andar mais a pé, que possamos andar de bicicleta, que possamos andar naquilo que é considerado os modos suaves de mobilidade. E toda a requalificação
Ou seja, leia-se, todas as obras que nós vamos fazer em espaço público, todas elas vão ter ciclovia. Quer seja desde o Politécnico até à Praceta Raul Lopes, quer seja quando se entra em Tomar a Avenida Nuno Alves Pereira, quer seja depois a Várzea Grande, que já há bocado falámos na Várzea Grande, que eu vos disse que estávamos a fazer o projeto de requalificação, vai ter ciclovia. Já existe alguma ciclovia em Tomar e a ideia é irmos fechando aqui a malha para que quem possa deixar o carro em casa possa vir de bicicleta para o trabalho ou para as compras, para passear. A terceira fase disto tudo, portanto, disse-vos que a primeira é turistas, a segunda é para nós, cidadãos aqui, a terceira fase disto tudo é, como eu vos disse, se o objetivo é retirar carros da cidade, é juntar a locais de estacionamento que fiquem fora, fiquem um pouco mais afastados do centro da cidade, juntar lá locais em que a pessoa possa deixar lá o carro e vir para a cidade de bicicleta. E é isso que nós estamos a projetar. E, portanto, vocês estão em linha, dou-vos os parabéns, estão em linha com aquilo que estamos a trabalhar. Precisamente por causa disso é que eu não estive aqui convosco. Falaram também na questão dos campos de futebol fechados. Eu penso que se estavam a referir aos parques desportivos. Temos espalhados pela cidade e penso que fiquei com a ideia, aquele ao pé da Canto Firme, é isso? Deve ser essencialmente Foi nesse? Pronto. Qual é o problema daquilo que está fechado? Primeiro roubaram lá umas placas do chão, pronto. E depois tem uma vedação que é em madeira. Nós vamos retirar aquela vedação toda e substituir por outro tipo de material. Porque depois também, quando se projeta algumas obras ou quando se projeta fazer alguma coisa de novo, há uma coisa que a gente tem que ter sempre também em atenção. É o preço da manutenção das coisas. Dou-vos um exemplo. Se calhar vocês lá em casa e se calhar também na escola já falaram nisso. As janelas de madeira são muito bonitas. As janelas de madeira são muito bonitas, mas a manutenção da madeira é muito mais cara do que a manutenção, por exemplo, do alumínio ou do PVC. Ou seja, quando se projeta as coisas, a vedação de madeira pode ser muito bonita, mas ao fim de uns anos requer uma manutenção cara que não é compatível com aquilo que são as necessidades do nosso município. É verdade que nós, no nosso concelho, atendendo ao número de praticantes, sobretudo de futebol, quem utiliza mais os campos é o futebol e o rugby, é verdade que temos poucos campos. Nós precisamos de mais campos. E, portanto, já tive a oportunidade de dizer, estamos a trabalhar em conjunto com uma outra instituição do Concelho de Tomar, porque isto é assim, se a coisa custa 10, se eu só tenho 5, se a outra instituição tem 5, é fazer aquilo que vocês fizeram aqui, que foi, puseram o Concelho à frente, eu até ouvi ali os senhores presidentes de junta estarem a realçar isso, então juntaram as vossas propostas para ter 10. Se eu tenho 5, se a outra instituição tem 5, juntamos os dois e conseguimos fazer um campo tendo 10. E, portanto, estamos a trabalhar nisso, ter mais um campo sintético na cidade. Há aqui outro campo que precisa de ser melhorado, que é o campo da Nabância, que é sintético, mas aquilo está tudo... Eu não sei se algum de vocês joga lá, mas aquilo não deve ser agradável jogar lá naquele campo, porque queima mesmo e, portanto, já está a borracha toda à vista. E, portanto, vamos tentar também remodelar, portanto, pôr lá novo piso sintético. Mas é assim, a gente tem que... São muitas coisas e a gente tem que definir prioridades onde atuamos. Mas, de qualquer das maneiras, não posso deixar de referir que as vossas preocupações estão em linha e, portanto, se calhar estamos todos a olhar para o Concelho com olhos de ver. Há outra coisa que não podemos também esquecer. O Concelho é mais do que a cidade. A cidade é muito importante, é sim senhora, mas quem vive nas Olalhas ou quem vive na Sabacheira tem que ter as mesmas... Pronto, então não vou dizer as 11, porque senão... então eu faço assim, quem vive em freguesias fora da cidade
também tem necessidades que nós também temos que lá ir. E não podemos ver só as necessidades da nossa rua ou do sítio onde eu passo todos os dias, tem que se ver as necessidades do concelho todo. Espero que tenham gostado desta tarde, que lá tenha ficado o bichinho, que era de um dia mais tarde, em vez de estarmos nós aqui, estarem vocês. E se não estiverem aqui, quer como presidentes de junta, quer como vereadores, quer como... Estou a falar agora só da parte política, não levem a mal, senhores. Como municipais. Exatamente. Ou como deputados municipais, não se esqueçam, há muitas formas de podermos participar na vida do nosso concelho. Através das associações, através do voluntariado, há muitas formas de nos integrarmos na vida do nosso concelho. E se nós participarmos na vida do nosso concelho, revemos-nos no nosso concelho e certamente o concelho ficará muito melhor. Muito obrigada e bem-ajam. Queria agradecer à Sra. Presidente e à colaboração da mesa da Assembleia e de todos os presentes e dou por encerrada a primeira sessão da Assembleia Municipal Jovem de Tomar.